Espatódia. Eu sempre ouvi falar de espatódia. Espatódia faz parte da minha infância. Quem é da minha geração, com certeza já brincou com aquela bisnaguinha cheia de água, um líquido da espatódia, né? Que a criançada morde, faz um buraquinho e esguicha. É uma coisa muito interessante, muito legal para a molecada. Também, é claro, mesmo criança, a gente não deixa de admirar a flor exuberante da espatódia. De longe você já vê. Né? Mas vamos falar um pouco sobre um outro lado da espatódia, um lado complicado. Assista até o fim para você ver. Já há muito tempo que eu ouço falar sobre a toxicidade do néctar ou do pólen da espatódia para beija-flores. Né? Apaixonado por aves, fotografo, observo, então ouvia falar e procurei me informar sobre isso de diversas formas e não consegui nada de conclusivo. Recentemente, e você há de ver aqui no canal, tenho trabalhado muito com abelha sem ferrão. Trabalhado no sentido de tentar entender esse universo, de entender, de me aprofundar, de conhecer melhor, de ver como contribuir. E aí surgiu de novo a história da espatódia. Espatódia mata abelha sem ferrão. E lá fui eu de novo ver se isso era simplesmente uma lorota, um diz-que-diz, né? um medo sem sentido, ou se de fato acontecia. Mas é claro também que você escuta aqui, você escuta lá, você escuta de outro lado, você fala, bem, vai lá o jargão, onde tem fumaça tem fogo. E fui procurar, recorri a alguns amigos pesquisadores acadêmicos e consegui alguns artigos que, embora divirjam um pouco no que diz respeito sobre a origem da toxicidade, eles apontam que, de fato, a espatódia mata insetos, entre os quais alguns tipos de abelhas sem ferrão, as abelhas nativas do Brasil. Eu estou deixando aqui um link com os principais artigos que eu usei para poder chegar a esse tipo de conclusão. Então, tem um outro dado também que eu achei interessante. Muita gente fala assim, ela mata insetos porque quando você pega a folha, lá na flor, melhor dizendo, na flor, tem lá insetos mortos. E isso acontece de fato, né? Mas pelo que eu andei lendo e ouvindo, não, essa morte imediata ali no cálice, porque a folha tem esse formato, né? Um cálice de pétalas e ali dentro fica uma mucilagem, uma mistura de substâncias junto com água, e muitas vezes o inseto, ele cai lá dentro, não consegue sair, fica envolto naquela mucilagem, não consegue bater asas e tampouco consegue sair. Então a morte imediata não é pela toxicidade. Entretanto, a mortandade que acontece na colmeia, lá na colônia, ela sim foi identificada como originária da toxicidade. Alguns apontam que é por um fator ou outro, mas isso não vem ao caso aqui neste vídeo. Se você quiser entender mais, vá lá nos links que eu deixo aqui na descrição. Entretanto, para finalizar, o que eu quero dizer é o seguinte: a espatódia, essa árvore africana linda, embeleza, né, o paisagismo urbano, sobretudo, ela tem esse componente importante que faz com que eu indique o seguinte: não plante espatódia, sobretudo se você tem um meliponário, se você trabalha com abelhas, trabalha no sentido de tê-las na sua casa, não plante espatódia, não cultive espatódia. Acho, inclusive, que as cidades devem fazer um manejo de espatódia, porque independentemente de meliponário, de você tê-las confinadas em uma caixa, olha, as abelhas estão por aí, né? E é claro que a gente precisa fazer, como inclusive foi feito recentemente na França, um estímulo a se plantar o pasto apícola adequado, né? Aquele tipo de floração adequada para as abelhas, e a gente tem que fazer isso, retirar desse universo floral que a gente tem aquelas plantas que prejudicam as abelhas e plantar aquelas que a gente sabe que são benéficas para as abelhas, esses insetos formidáveis e tão importantes para o meio ambiente. Tá bom? É isso, até mais.